Senhoras e senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, Língua Portuguesa. Quero conversar com você, especialmente que fez essa prova aí que você está vendo na sua tela, oficial de administração da Prefeitura de Santos. Vou fazer aqui os comentários das questões dessa prova, que foi no último domingo. Os comentários são 10 questões de gramática, vou fazer os comentários também das 3 questões de redação oficial. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar aqui é o seguinte, a banca te deu aí um trecho de um texto de Cora Coralina, pede para você ler e faz a pergunta aqui. Eu tenho aqui as 3 perguntas, estão desta forma aqui porque foi um candidato que me passou, a prova parece que não foi liberada, né, para a banca. Então um aluno fez a prova, me passou, já fiz aqui a avaliação e estou gravando para vocês aqui. Bom, afirmar que a vida tem 2 faces significa que ela, o gabarito oficial, letra C, não é exclusivamente boa nem exclusivamente má. Aí está o trecho do texto da Cora Coralina que diz isso, que menciona isso, né? A vida tem 2 faces, positiva e negativa. Caso ainda você tenha lido o texto, vou voltar aqui, ó, lá no comecinho, né? A vida tem 2 faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado, saber viver é grande sabedoria. Ela vai trazendo essas características de que a vida não é exclusivamente boa e também não é exclusivamente má. Então, uma questão tranquila, né? Fácil. Questão 2. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Outra maneira de escrever a frase sem alterar o seu significado original e reproduzida em que alternativa? Ou está reproduzida em que alternativa? A respeito ou a despeito de o passado haver sido difícil, deixou ensinamentos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, aqui no texto, ó, olha lá, né? Aqui, ó, na frase 2 aqui, ó, na questão 2, na verdade, aqui, ó, deixa eu puxar a setinha aqui, ó. Então tá aqui a resposta, tá vendo, ó? Inclusive o candidato que me mandou também fez essa resposta aqui, ó. Bom, deixa eu já fazer por aqui para vocês, ó. Tá vendo essa conjunção mas aqui, ó? Ela é uma conjunção que indica uma adversidade, né? Ela é uma conjunção adversativa. Bom, se ela é adversativa, se a banca questiona aqui, bom, outra maneira de escrever a mesma frase sem alterar o seu sentido original. Quando se menciona a palavra sentido, lá no nosso material comentei com vocês, né? A palavra sentido tem a ver com conjunção, tem a ver com advérbios, mas principalmente conjunção. Se a gente já tem uma conjunção na frase, no texto que foi dado para nós aqui, ó, então nós temos que aproveitar isso também nas outras. Aqui tem uma conjunção aditiva, ela não é igual à conjunção adversativa. Aqui eu tenho um pronome relativo. O pronome relativo tem outro sentido, ele tem sentido restritivo aqui, né, porque você tem 2 orações, ó, o legado difícil, o qual nos deixou o passado, impede-nos de ser feliz. Então esse que aqui, ó, esse que ele está retroagindo aqui, pegando aqui o substantivo, trazendo dentro dele. Você pode trocar por legado aqui, você pode trocar por o qual, né? Também dá certo. Então nós temos uma oração subordinada adjetiva e ela é vou por aqui em cima, tá? Ó, restritiva. Por que restritiva? Porque apresenta um pronome relativo e eu não tenho aqui, nós não temos aqui o isolamento por vírgulas. Então não pode ser adversativa. Aí a despeito de, né, ainda que tem essa questão adversativa, o passado foi duro e isso, olha a adição aqui de novo, ó. Então na letra A aditiva, na letra D também aditiva, na letra B de bola, pronome relativo com restrição, só sobrou realmente a letra C, justamente para ficar igualzinho aqui, ó. Certo? Vamos lá para a próxima? Vamos aproveitar que já está aqui, ó, depois eu mostro lá o que eu já transcrevi para vocês, ó. A questão 3, ó. Ao lermos o poema, podemos tirar algumas conclusões sobre a autora. Uma delas está representada em qual alternativa? Olha só, aqui, ó, vamos lá, olha lá. Segundo a banca examinadora, a letra A, as lutas e contradições porque passou serviram-lhe de lições de vida. Aí eu retirei alguns trechos, aí, 2 trechos na verdade, né? O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, está aí a resposta bem evidenciada, né? Não precisa nem perder muito tempo aí. Muito bem, letra A. Aí vamos aqui para a charge, né?
Bom, a chargezinha aí é o seguinte: observando as imagens do texto dos quadrinhos, concluímos que Magali comeu 2 pedaços de pizza. Vamos ver se é isso aqui, ó. Olha lá, gabarito oficial, tá vendo? No candidato aí, aluno nosso, acertou a questão aí, ó. Observando as imagens do texto, ela comeu 2 pedaços de pizza. Aqui eu acho que tá tranquilo, né, gente? Ele menciona lá, né? Tá lá o texto. Ah, Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. É mesmo, ela tá comendo um pedaço de pizza ali, né? Aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Ué, cadê o meu pedaço de pizza? Tá aí a Magali saindo com o pedaço de pizza, tomou da mão dela. Tranquilo. Essa não tem segredo. Bom, questão 5. Deixa eu mostrar para vocês a questão 5, gabarito oficial e letra D de dado. Vou mostrar para vocês por que que é letra D. Esse onde aqui, ó. Aqui, ó. Se eu colocar esse onde no lugar do cadê, que é o que ele pede, né? Respeitando-se o sentido original e a norma culta, é válido afirmar que o vocábulo sublinhado pode ser substituído por onde está. Então, vamos trocar aqui por onde está aqui, ó. O que acontece esse onde aqui, ó? O onde, ele nesse caso aqui, ele é um advérbio interrogativo, né? Porque ele está aqui no início do período, nós temos aqui um ponto de interrogação, tá? Então ele é um advérbio interrogativo aqui, ó. Vou até mudar de cor aqui para ficar mais visível para vocês. Então vamos trocar aqui por onde, ó. Onde está? Então, ainda que eu tenha aqui um advérbio interrogativo, eu tenho essa palavra onde, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Esse verbo estar, ele é um verbo que vai exigir no contexto a preposição em. Essa preposição em, ela vai ficar dentro desse onde, que não existe em onde nem na onde, né? Então, nesse caso aqui, o onde, ele está correto, porque a preposição em do verbo estar está lá dentro dele, ó, está escondidinha dentro dele, tá? Desse advérbio interrogativo. Agora, então, vamos dar uma olhadinha nas outras opções também. Ó, aonde vai? Está correto, não está errado. Esse a, ele vem do verbo ir, né? E quem vai a algum lugar, então está perfeito, sem problema nenhum. Mas ele não cabe ali, né? Não faz sentido você colocar aonde vai o meu pedaço de pizza. E não tem sentido com o cadê o meu pedaço de pizza, né? O onde vai, essa está errada, né? Essa é errada porque o verbo ir exige preposição a. Essa aqui, ó, essa daqui também está errada porque de onde saiu essa preposição a do verbo estar? O verbo estar não exige preposição a, né? Então, onde está a condição correta aqui? Vamos para 6, deixa eu trazer a 6 aqui para vocês, que dá para mostrar aqui mesmo, ó. Então, analise as frases seguintes. Aí observamos a regência verbal, não respeitou. Ela não respeitou a gramática normativa na frase 1, apenas na 1. Vamos ver por quê. Bom, vamos pegar aqui primeiro a frase 2. O rapaz pagou. O verbo pagar é um verbo bitransitivo, é um verbo que tem 2 objetos. Quem paga, paga algo a ou para alguém. Esse alguém é a amiga. Você vê que ela recebe o acento de crase. Por quê? Porque a preposição a saiu do verbo ir, somou ao artigo a de amiga, que é uma palavra feminina que admite artigo a anteposto. Então a regência aí correta. E a regência está correta na sua plenitude aqui, justamente porque esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Então, a amiga aqui é o objeto indireto e a antiga dívida, o objeto direto. Então, a regência do verbo está perfeita. Na frase 3, chegou a. O verbo chegar é um verbo intransitivo, ele não tem complemento, mas ele exige um adjunto adverbial, que no caso é a cidade, adjunto adverbial de lugar. E ele exige preposição a quando indica destino. Então, o verbo chegar indicando destino, preposição a é a preposição correta, tá certa a preposição aí. Essa preposição ela foi somada aqui ao artigo a de cidade. Cidade é um substantivo que admite aqui um artigo a anteposto. Preposição a do termo regente, que é o verbo, mais o artigo a, que é crase obrigatória aqui, ó. Agora, na frase, está correta, né? Na frase 1 é o seguinte: o verbo pagar, como na frase 2, é o mesmo verbo, né? Ele é um verbo transitivo direto, mas quem paga, paga algo.
a conta de luz aqui, ó, é o algo. Não deveria ter esse acento de crase aqui, ó. Então o correto aqui é tirar esse acento de crase. Tirou a crase, aí a regência fica correta, porque esse elemento que está aqui, né, a conta de luz, ele é o objeto direto desse verbo aí. Que na verdade está faltando o objeto indireto aí, né? Porque quem pagou, pagou alguma coisa para alguém. Pagou a conta de luz que havia sido vencida uma semana atrás, ou para alguém está faltando aí. Legal? Vamos para frente aqui, ó. Questão de concordância aqui, ó. Leia os períodos a seguir, o gabarito oficial é a letra D de dado. Vamos ver por que está correto, que depois eu volto lá na questão original e vou mostrar as outras opções para vocês. Bom, um professor e uma professora. Nós temos um sujeito aqui, né? Esse sujeito ele é formado por dois núcleos. Então, os dois núcleos aqui, ó. O primeiro núcleo é o professor, o segundo núcleo é o professor, e nós temos aqui a soma, né? A conjunção e somando aqui. Então, o verbo, quando a gente tem um núcleo composto, né? Ele é composto por dois núcleos, aliás, é um sujeito composto por dois núcleos, o verbo deve concordar com ambos os núcleos. Por isso, o plural aí do verbo aqui, ó. Ok? Bom, aí nós temos aqui, ó, porcentagem. 1% apoia. Lá no nosso material, material de concordância, lá na concordância verbal, eu abordei lá para vocês a concordância com expressões numéricas indicativas e porcentagem. E tem exatamente, são três situações. A terceira situação é exatamente essa que caiu na prova aí. É quando você tem 1%, o verbo tem que estar no singular. Tá? E aí 7 horas ali embaixo é horas, né? O verbo ser empregado no sentido de tempo. O verbo ser empregado no sentido de tempo, ele concorda com a expressão numérica que se refere. Por isso, o correto é essa daí. Agora, quer ver? Vamos pegar aqui ó, a questão 7, né? Ó, vejam como estava facinho aqui, tranquilo de fazer. Ó, nosso candidato errou aqui, né? Ó, assinalou essa daqui, não é essa, né? Ó, é essa daqui, ó. Bom, espero que ele tenha mudado, ou ela, eu não sei quem foi que me mandou isso aqui, né? Ou ele ou ela, porque vinha com não veio com um nome, veio com apenas um candidato. Eu espero que ele ou ela tenha mudado na hora de passar para o gabarito, tenha colocado a letra D. Ó. Por que não pode ser a? Ó, o verbo aqui ó, no singular. Olha aqui, ó, forão, esse verbo aqui não existe, né, gente? Ó, forão, risca aí, né? E também aqui, ó, a letra C não pode ser, né? 1% apoiarão. Então você já elimina as opções aí. Vamos para frente. Texto, deram um texto aí, outro texto. E aí pergunta, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, olha lá, há efetiva relação entre as atividades humanas e o risco de extinção de grande número de insetos, de acordo com o primeiro parágrafo do texto. Se você voltar aqui, vai ver, né? Olha lá, dois novos estudos realizados por universidades da Finlândia e da África do Sul, envolvendo 30 cientistas de todo o mundo, viram que mais de 500 mil de insetos estão ameaçados de extinção graças a atividades humanas, né? Ou seja, risco de existência da espécie aqui, ó. A efetiva relação entre as atividades humanas e o risco de extinção de grande número de insetos. Já no primeiro parágrafo já dá para identificar isso aí, questão simples aí. 9. Sobre a situação das abelhas no cenário mundial, assinale a alternativa correta. Letra D, elas têm papel fundamental na sobrevivência de várias espécies, incluindo a humana. Vamos voltar um pouquinho? Volta lá. Acima de tudo aqui, quer ver? Olha, deixa eu, onde a gente encontrou isso aqui, ó. Assim, ó, o segundo parágrafo, ó. A situação é preocupante porque esses animais, principalmente as abelhas, são os mais responsáveis pela polarização. Isso significa que muitas plantas que realizam a manutenção do oxigênio no ar e que são consumidas por animais e humanos, tá vendo ali? Dependem delas para sobreviver. E depois, os novos artigos de fatores perda habitual, poluição, tá vendo? Aparece poluição, práticas agrícolas prejudiciais, tudo isso prejudicando aqui a ação. Aqui, ó, eles têm fundamental sobrevivência, inclusive na humana, claro.
Questão 10. Uma efetiva medida para a preservação dos insetos e bem-estar das pessoas foi transcrita em qual alternativa? Segundo a banca examinadora, letra A. A comunicação e envolvimento com a sociedade civil e os formuladores de políticas públicas. Olha aqui, ó, vamos voltar aqui no texto. Onde que eu achei isso? Voltando aqui no texto. Aqui, ó. Aqui, ó, no último parágrafo. Pega o último parágrafo que você encontra isso aqui, ó. Aqui, ó. Acima de tudo, a comunicação e o envolvimento com a sociedade civil e os formuladores de políticas públicas são essenciais para o futuro e bem-estar mútuo das pessoas e dos insetos. Tá aí no último parágrafo aí. Tranquilão. Prova de português aí foi de graça, gente, de graça. Questãozinha lá de gramática, 2, 3 questões lá. Tranquilo, o resto de interpretação. Vamos lá para a redação oficial? Bom, rapaziada, vamos lá para outra parte, 3 questões de redação oficial. Vou pegar aqui já na 36, ó, o fecho de correspondências oficiais utilizado para correspondências endereçadas a autoridades de mesma hierarquia inferior é atenciosamente. Tranquilo também lá no nosso material, nas nossas aulas, inclusive, de redação oficial, eu trago exatamente isso que está no manual de redação, que é justamente o fecho, né, o respeitosamente e o atenciosamente. Quando a gente tem autoridades de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, a gente vai usar o atenciosamente. Quando a autoridade é superior, inclusive o presidente da República, aparece lá no manual de redação, aí o respeitosamente. Então tá ok. Bom, essa questão alguns candidatos me pediram para avaliar porque acharam que estava errado, o gabarito, né? Não é a precisão. Vamos ver. A qualidade do texto oficial é de suma importância na administração pública, até aí, sem novidades, né? Na relação de atos normativos. Assim, o atributo que se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto, manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com o propósito meramente estilístico, e escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto, segundo a banca. Precisão. Muita gente perguntando para mim assim, professor, não pode ser aqui a letra A, inclusive esse candidato marcou a letra A, tá vendo? A clareza. Perfeitamente possível essa confusão, mas eu trouxe para vocês aqui o manual de redação, dá uma olhada nisso aqui, ó. O item 3.1 está lá, clareza e precisão, isso aí é do manual de redação da Presidência da República, é retirado de lá, tá? A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Não se concebe que um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão. A transparência é requisito do próprio Estado de Direito. É inaceitável que um texto oficial ou um ato normativo não seja entendido pelos cidadãos. O princípio constitucional da publicidade não se esgota na mera publicação do texto, entendendo-se ainda a necessidade de que o texto seja claro. Aí ele continua, isso aqui é do manual de redação, tá? Olha lá, ó. Para obtenção de clareza, vamos lá para não confundir clareza com precisão, tá? Sugere-se, manual de redação, hein? Utilizar palavras e expressões simples em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese em que se utilizará nomenclatura própria da área. B. Usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se a adoção da ordem inversa da oração. C. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. Letra D. Não utilizar regionalismos e neologismos. Letra E. Pontuar adequadamente o texto. Letra F. Explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. E letra G. Utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis, em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado ou de não terem exata tradução. Nesse caso, grafe-as em itálico, conforme orientações do subitem 10.2 deste manual. Você vê que aqui em nenhum momento menciona algo relacionado à questão. Agora olha só a precisão. Olha o que diz a precisão. Repito, isso aqui é do manual de redação, gente. Ó. O atributo da precisão completa a clareza e caracteriza-se por A. Articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto. B.
manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia, lembra, está lá na pergunta, com um propósito meramente estilístico. E C, escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. Viu que está na precisão aí? Agora volta lá. Olha lá. Olha o que ele diz lá. Aqui, ó, bem aqui, ó. Ele começa aqui, tá vendo? Ó, assim, ó lá, o atributo, tá vendo? Que se caracteriza a partir daqui, ó. Se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto. Ponto e vírgula seria a letra A, essa manifestação do pensamento seria a letra B, e a letra C, o E, escolha de expressão ou palavra que confira duplo sentido. Perfeito? Ele retirou exatamente do manual de redação. Isso tem a ver com precisão e não com clareza. Beleza? E a última questão sobre a aplicação do brasão, do cabeçalho comunicação brasão ofício, está correto afirmar que deve ser usado no topo da página sem necessidade de aplicação de cores. Vou voltar um pouquinho aqui na pergunta, só para você verificar as outras opções, que são completamente infundadas, né? Olha aqui, ó. Então a gente pega aqui, por exemplo, ó, na letra A, tá vendo aqui, ó? Ó, deve constar os nomes dos órgãos secundários. O manual de redação não traz em nenhum momento, né? Quando necessários da menor para a maior hierarquia. Piorou, isso aqui é invenção do examinador. Letra B. O espaço para inserção do brasão deve ser de 2 entrelinhas. Isso não existe no manual de redação também. Esse 2 entrelinhas não existe, que é o espaço duplo aqui. Ele não é para o brasão, ele é para o texto. Aí sim. Né? Aí que mais aqui, ó. Opa, pulou lá. Volta. Aí a gente tem aqui, ó. Peraí. Pronto, aqui. Então, ó, então a letra A, já descartamos. Letra B, olha lá, o espaço para inserção. Esse clique duplo aí serve para o texto. Né? Deve ser usado no topo da página sem necessidade de aplicação. Essa é a correta. Ó, deve ser usado ao lado das marcas da instituição. Isso também não está no manual de redação, porque o brasão ele aparece lá no início, lá no comecinho, né? Está lá a folha 4, ele aparece lá no meio. Então não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo, devem constar nomes secundários, isso não aparece lá também. Aí, e a letra D, né, que é a última, deve ser usada ao lado das marcas da instituição. Também não. A marca da instituição ela vai lá do lado do nome do documento, né, embaixo, e não em cima. Na verdade, ele vai o nome da marca da instituição. E o brasão vai lá em cima, lá no meio da folha A4, e a alternativa correta é exatamente essa. Deve ser usado no topo da página sem necessidade de aplicação de cores. Economia, né? O princípio da economia. Se você tem lá o preto e branco, deixa lá. Aliás, uma das regras, né, do padrão ofício é justamente a folha A4 na tinta na cor preta. E o colorido ele é apenas para gráficos, né? Se houver a necessidade. Legal? Fechou aí? Tranquilo? Muito bem. Então é o seguinte, gente. Tem aí o concurso, né? Nós estamos no concurso aí da Câmara. Né? Então você que prestou esse concurso aqui, eu acho que você também deveria prestar o concurso da Câmara. Você não pode parar de estudar. Tá? Continue estudando aí. Aproveita aí que a gente tem o material também para o concurso da Câmara e adquire o nosso material para esse concurso. Né? Vamos garantir. Ah, eu fui bem na prova, tal, eu acho que está tudo certo. Não vai atrás disso não. Também já passei por isso aí em concursos públicos, depois eu aprendi. Opa, vamos lá, vamos prestar vários concursos. Aí você é chamado em 2 ou 3, isso vai acontecer, isso aconteceu comigo também, vai acontecer com você. E aí você vai e escolhe aquele que você achar legal. Tá? E é bacana isso acontecer. Então uma dica que eu dou para vocês, não para de estudar não, continua, tá? Eu vou trazer uma experiência própria, minha aqui, ó. Um concurso público, muitos anos atrás, eu prestei, achei que tinha ido bem. O que eu fiz? Relaxei, logo 2 semanas depois tinha um outro concurso. Eu deveria ter continuado os estudos. Eu simplesmente relaxei, falei, não, já fui bem nessa prova, tenho certeza que fui aprovado. E não fui por 2 pontos, hein, por 2 pontos. E me arrependi de não ter estudado essas 2 semanas. Certeza absoluta, se eu tivesse estudado essas 2 semanas, que faltava nesse meu caso aí, esse exemplo, eu teria sido aprovado. Aí depois vieram outros, e aí eu aprendi. Então, aprenda comigo, gente. Aprenda comigo, aprenda conosco, aprenda com quem já passou por isso. Não para de estudar, não. Continua até você tomar posse naquele cargo que você realmente deseja. Então, vai lá, clica no link, né, aí abaixo, para você adquirir esse material para o concurso da Câmara, especialmente da Câmara aí, para você ser aprovado aí, você que está em Santos.
Grande abraço para vocês, bons estudos, estamos juntos. Vou te ver lá no nosso curso online de novo, né? Até você ser aprovado, nós estamos juntos aqui. Abraço para você, bons estudos, até a próxima. Valeu!